Programa Ponto a Ponto com doutora Gisele Bianchini. Oferecimento. Viver bem, morar bem, é ser feliz todo dia. Bianchini Imóveis é a felicidade da sua família. A casa dos seus sonhos, aqui você vai encontrar. Bianchini Imóveis, compra, venda, locação, administração e avaliação. Avenida Paraná 1423, em Maringá. Realize o seu sonho, aqui você pode vir pra Bianchini Imóveis. Programa Ponto a Ponto. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa. É uma satisfação estar com vocês aqui novamente. E hoje nós teremos uma convidada muito especial, que é a Michele Capdesboschi. Ela que é especialista em TEA, transtorno do espectro autista. Ela também é analista do comportamento, técnica em mediação escolar, fundadora e coordenadora do IMA, que é o Instituto Maringaense de Autismo, membro do Conselho Municipal de Direitos das Pessoas com Deficiência e também autora do livro Infanto-Juvenil Abracinho na Escola. Ela estará conosco daqui a pouquinho após o intervalo. Programa Ponto a Ponto com doutora Gisele Bianchini. Oferecimento. A exclusividade, praticidade e modernidade terão um novo endereço em Maringá, com áreas comuns para você realmente viver em harmonia com seu estilo de vida, onde cada ambiente foi projetado para que você desfrute confortavelmente de todos os momentos com a sua família. E tudo isso em uma localização de maior valorização imobiliária da cidade. Venha conhecer o Imperium Parque Residence e dê-se presente para o seu futuro. Patriotas Conservadores Maringá. Os Patriotas Conservadores de Maringá é formado por pessoas que defendem a família brasileira, os princípios cristãos, a moral e os bons costumes. Somos patriotas e conservadores. Queremos o melhor para o nosso país, pois o futuro dos nossos filhos depende das nossas escolhas. Junte-se a nós. Nos sigam no Instagram, @Patriotas Conservadores de Maringá. Quer alcançar seus grandes sonhos? A Unicesumar vai junto. Quer liderar tendências ao invés de segui-las? A gente dá todo o apoio. Participar de decisões importantes? Aqui você vive experiências do mercado de trabalho. Seja qual for o seu propósito, na Unicesumar você encontra tudo o que precisa para transformar os desafios em grandes conquistas. Aonde você quer chegar? Vai com a Unicesumar. Programa Ponto a Ponto. E já estou aqui no programa com a Michele Capdesboschi, ela que é especialista em TEA. Seja muito bem-vinda, Michele, ao nosso programa. É uma alegria estar aqui com você. Obrigada, doutora, por abrir espaço para a gente falar um pouquinho de autismo. Eu acho que quanto mais a gente fala de autismo, né, melhor diminuir o preconceito, aumenta o respeito entre as pessoas e entender esse enigma é muito importante. Levar essa informação é muito importante. Muito obrigada, Com doutora. certeza, a nossa sociedade precisa dessas informações, né, Michele? Fala um pouquinho, então, para nós, o que é o autismo? Bom, doutora, o autismo ele é um transtorno do neurodesenvolvimento que afeta as pessoas em 3 principais pontos que a gente costuma simplificar, de uma forma bem simplificada de explicar o que é o autismo, né? E esse transtorno, ele costuma atingir as pessoas em 3 principais pontos que afetam: na comunicação, na socialização e interesses restritos e repetitivos. Então, por exemplo, a gente conseguir fechar o diagnóstico do autismo, ele é clínico, então exames que alguns médicos podem pedir a indicação, a realização de algum exame, talvez por ser alguma suspeita de alguma outra síndrome ou alguma outra comorbidade ou alguma coisa que esteja associada ao autismo. Mas o diagnóstico ele é essencialmente clínico, né? Sim. Então, pessoas que têm muita dificuldade na comunicação, que seria na parte da linguagem, tá? Então, o autismo não é só para crianças e pessoas que não são verbais. Existem muitos autistas que são totalmente verbais, são totalmente funcionais e podem estar dentro do diagnóstico do autismo pela dificuldade na comunicação. Em interesses restritos e repetitivos, a gente pode falar muito em hiperfoco, aquelas pessoas que têm muito interesse em algum assunto específico, né? Os repetitivos, a gente fala muito também de estereotipia, são movimentos repetitivos na parte de estereotipia que muitas crianças e muitas pessoas com autismo têm.
Sim. E os comportamentos, que a gente fala muito da socialização, que tem a dificuldade na comunicação, em socialização, né? E interesses são mais direcionados para o que eles têm a vontade e o interesse maior. Sim. Michele, atualmente o autismo é chamado de TEA. Isso. Explica para nós. Isso. O autismo ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, né, que eu estava falando. E o TEA é o transtorno do espectro autista. E como o espectro autista é muito amplo, existe 3 níveis de suporte. Suporte de nível 1, suporte de nível 2 e suporte de nível 3. Quando a gente fala desses níveis de suporte, é porque existe um manual, né, que é o DSM, que é um livro que fala sobre todos os códigos de saúde de transtornos mentais e da saúde mental. E dentro desse DSM que codifica essas doenças mentais, essas patologias, né, a gente costuma direcionar em níveis de suporte. Porque o suporte nível 1, por exemplo, são pessoas que precisam de pouco apoio, né? Eventualmente tem alguma dificuldade ou outra nesses 3 pontos que eu lhe falei. Sim. Então eles têm uma vida relativamente normal, mas é claro que tem que ser trabalhadas as suas dificuldades. Sim. O suporte de nível 2 são pessoas que já precisam de um apoio mais significativo, talvez uma mediação escolar, um material adaptado na escola, né? Um apoio mais significante. E o suporte nível 3 são aquelas pessoas que têm maior comprometimento, né? Sim. Então, são aquelas... Muitas vezes, as pessoas já têm uma outra comorbidade que está associada ao autismo. Então, a gente ouve falar sobre autismo e alguma coisa, né? Autismo e alguma síndrome, autismo e algum outro transtorno. Então, são pessoas mais comprometidas. E o suporte de nível 3, muitas vezes, estão associados ao tratamento com medicamentos. O suporte é mais intensivo, então são pessoas que têm muita dificuldade na parte da qualidade de vida, de ser independente, ter uma vida mais relativamente normal, que a gente fala, mais próximo ao normal, à independência do dia a dia, né? Porque não é fácil lidar, mas tem que saber detectar também, né? A questão das causas. E qual seria a causa do autismo? Bom, o autismo ele é de origem genética, né? É importante falar que genética não significa necessariamente hereditário, né? Então, significa que a carga genética dos pais, ou do pai ou da mãe, ou da família, já tem o gene associado ao autismo. Hoje em dia, a gente ouve falar de mais de 2.000 genes associados, né? Sim. E o autismo não tem cura, existe Ele tratamento. Não tem cura, só tratamento. Não tem cura porque ele não acaba não sendo como uma patologia, né? Então, muitas vezes, com uma patologia, no CID, a gente consegue colocar como um tratamento de medicamento, uma cirurgia, e o autismo é um transtorno. Então, a criança nasce com o transtorno e vai prevalecer durante a vida inteira. Sim. O nosso objetivo, como na parte de terapia, é para que essa criança, essa pessoa, seja o mais independente possível. Sim. Então, a intervenção serve justamente para isso. Entendi. E quais seriam os sintomas do autismo? O principal ponto que a gente vê desde aquela primeira infância, quando você... Acho que os pais já começam a perceber que tem alguma coisinha estranha, mas não sabem exatamente o que é, né? Então, quando já tem esse sinalzinho de alerta de atraso na fala, pouco interesse em outras crianças, ou no brincar e socialização, exatamente. Na forma de brincar, porque normalmente as crianças já têm uma forma mais funcional de brincar. Elas já conseguem pegar um bebê e brincar de uma forma funcional. Um carrinho, já consegue fazer a trajetória do carrinho, né? Muitas pessoas, crianças com autismo, já começam a brincar um pouco diferente. Então, elas muitas vezes empilham objetos, separam por cores, giram um carrinho de ponta cabeça e brinca muito com a rodinha, né? Então, os pais, na primeira infância, já conseguem ter esse sinalzinho de alerta. E aí, quando os pais colocam essa criança na escola, e aí que ou você percebe que não, é coisa da minha cabeça, às vezes não é bem assim, ou você realmente fala assim, não, eu tenho que investigar mais. Porque daí já vem um relato de uma profissional que é a parte educacional, que é pedagógico. Então, a professora já tem esses marcos de desenvolvimento que já são estudados há muito tempo. E quando a professora chama os pais para falar, olha, mãe, eu acho que tem alguma coisinha que pode estar, né, atrasado, alguma dificuldade maior, investigar. Né? Por mais que não seja nada, ou pode ser simplesmente um atraso realmente, mas pode ser que não. E esse tempo é um tempo crucial para que essa criança desenvolva, né, e que ela tenha uma melhor qualidade de vida futuramente. Quanto mais cedo os pais levarem, né? Melhor, né, exatamente. E você tem um filho, né? Eu tenho. O Álvaro, ele tem hoje 12 anos, ele foi diagnosticado com 5, foi um diagnóstico bem tardio que a gente fala hoje em dia, né? Talvez pela própria características do autismo dele, atrasou um pouquinho esse diagnóstico. E hoje em dia, a gente estar falando de autismo,
auxilia muito, né? Auxilia. Porque a informação leva a outra, né? E uma pessoa vai falando. Curiosas, porque tá aumentando demais, né, Michele? Inclusive até me perguntaram, nossa, mas o que é isso? Depois de falar da pandemia, do Covid, é uma epidemia de autismo? Já me perguntaram isso. Na verdade, não é. A gente não pode, é claro, que banalizar o diagnóstico do autismo, né, os laudos, mas o que acontece muito hoje em dia é que o protocolo de avaliação mudou. Então, quando os pais procuram um médico, algum profissional da área da saúde para ter essa certeza se é ou se não é autista, se tem alguma outra coisa associada, os protocolos já são muito mais direcionados, eles são muito mais diretos a essas crianças, né? E com esses diagnósticos mais precisos, a gente consegue diagnosticar de uma forma mais fácil. Com certeza. Então, por exemplo, pessoas que de suporte nível 1, muitas vezes acabam descobrindo o autismo na fase adulta. Olha. Porque nunca foram investigados, nunca fizeram um protocolo de avaliação, nem por forma de rastreio, nem por forma mais aprofundada, que existe vários protocolos que a gente pode estar direcionando ao diagnóstico do autismo, né? E antigamente era mais difícil, né? Os pais terem acesso às informações. Muito. Era mais difícil. E o governo, ele dá alguma assistência para os autistas? Eu costumo falar que o Brasil está bem atrasado em relação a isso, né? A gente tem muito que trabalhar, a gente tem muito que estudar, a gente precisa de coleta de dados para saber qual que é o perfil dessas pessoas com autismo, onde elas estão, se elas estão na escola, se elas estão no mercado de trabalho, se elas estão reclusas em casa. Então, esse perfil para a gente conseguir trabalhar uma política pública é muito importante. Sim. Porque hoje em dia a gente tem, assim, os principais pontos que a gente trabalha com pessoas com autismo é saúde e educação. Só que a gente não pode esquecer que essa criança com autismo vai crescer, ela vai chegar na fase adulta, e como que ela vai estar inserida no mercado de trabalho? Hoje, exatamente, a gente tem números que 80% das pessoas com deficiência estão fora do mercado de trabalho. E pensando por esse número, né, vendo por esse número, é impossível uma pessoa com deficiência não ter alguma oportunidade de trabalho em alguma área, porque são infinitas possibilidades, né? Então, vale um pouco de políticas públicas tentar direcionar um pouco mais esse suporte para pessoas com deficiência. Com certeza. Michele, fala um pouquinho para nós o que é síndrome de Asperger. Isso é uma pergunta muito boa, porque a síndrome de Asperger era um subgrupo antigamente do autismo. Então, a nomenclatura com o tempo foi mudando. O DSM, aquele livro que eu falei que é um manual, ele é mais ou menos, ele é bem grande mesmo, é como se fosse uma bíblia de tão grande que ele é. E ele fala sobre isso. E com o tempo ele é atualizado. E nessa atualização que acontece nesse DSM, as nomenclaturas acabam sendo modificadas e até para auxiliar a própria prescrição médica. Então, hoje em dia, o Asperger não existe mais na nomenclatura do DSM e ficou só autismo. E aí ficou suporte de nível 1, nível 2 e nível 3. Antigamente, o Asperger era considerado suporte nível 1 hoje. Olha, né? São pessoas totalmente funcionais. Lembra que eu falei? São funcionais, têm uma vida relativamente normal, tem uma dificuldade ou outra, com certeza. Tem que ser tratados, tem que receber intervenção, isso aí ao longo da vida, né? É claro que é de acordo com cada paciente, com cada pessoa. Algumas precisam de maior número de intervenções, outras menor número de intervenção. Isso aí é muito relativo e cada autista é único. É único, né, Michele? E existem graus do autismo? Fala pra nós, é isso que você acabou de falar, né? São suportes, o nível de suporte. Que era antes falava-se muito sobre isso, né? É Asperger, grau 1, grau 2 e grau 3. Então agora a gente consegue generalizar tudo como autismo, suporte nível 1, nível 2 e nível 3. Sim. Pra ficar mais fácil, até mesmo pra gente conseguir explicar como que funciona, né? E os próprios médicos conseguirem prescrever isso. E como que é confirmado o diagnóstico do autismo? Quando o médico consegue acompanhar o DSM, ver os subgrupos das características do autismo, ele já consegue diagnosticar. Lembrando que o diagnóstico é totalmente clínico e pela parte médica, né? Os profissionais da área da saúde, como psicólogo, terapeuta ocupacional, psicopedagogos, eles auxiliam muito nesse diagnóstico. Sim. Porque pensa assim, ó, a mãe quando vai no médico, ela dá o relato dela, né? É uma anamnese dela, né? Pessoal dela. Então ela vai chegar no médico e vai falar assim, ó, doutora, meu filho é muito inteligente. Ele fala inglês, ele sabe todas as codes, ele sabe todas as formas, ele sabe tudo, ele é muito inteligente. Mas para você conseguir o diagnóstico do autismo é muito mais aprofundado. Então esses profissionais, muitas vezes, deveria ser como necessário, fazer uma avaliação mais aprofundada e repassar a avaliação pronta para o médico. Para que ele consiga juntar esse quebra-cabeça e efetivar ou não o diagnóstico do autismo. Sim. Por isso que tem que ter políticas públicas
técnicas voltadas, né, incentivando mesmo esses profissionais, esses professores para estar detectando, né, e alertando os pais. Isso. E eu falo muito para as escolas, porque o papel da escola é fundamental na vida de uma família e de uma pessoa com autismo. Porque a criança com autismo, ela está na maior fase do dia, ela tá mais produtiva, mais em atividade na escola, né? Se você pegar o contraturno escolar, por exemplo, normalmente essa criança vai estar, a gente tem muita cultura da avó, né? Ou ela vai estar na casa da avó, ou vai estar, às vezes, em casa com alguém cuidando, e a mãe vai estar trabalhando. Então, a escola é muito fundamental. E como a gente tem uma falha muito grande no Sistema Único de Saúde, que é para o tratamento do autismo, e acaba sobrecarregando sim a educação. A gente percebe muito isso, né? E aí vem outras dificuldades, que são os profissionais que estão na sala de aula, que é a ponta, né? Aqueles que estão ali na ponta para o tratamento. E esses profissionais que podem auxiliar no tratamento, tanto na parte pedagógica quanto social, cognitiva, elas acabam não recebendo a capacitação que deveriam para receber essas crianças. E com que idade o diagnóstico pode ser feito, Michele? A partir de 1 ano, 1 ano e meio, você já consegue fechar o diagnóstico, dependendo do nível de suporte dessa criança, com certeza. Ah, sim. E fala para nós sobre a questão do preconceito também. Infelizmente, nós estamos numa sociedade, né, em que nós vivemos, né, diariamente preconceitos. O preconceito sempre existiu. A diferença é que o autismo está muito mais visível hoje, né? A gente encontra em maior número de lugares, porque antigamente era muito assim, a mãe colocava a criança na escola, as crianças que eram mais leves, entre aspas, suporte nível 1, mais ou menos, a criança era empurrada a vida inteira na escola, com todas as dificuldades, mas ela era levada. Muitas vezes frequentavam universidades, se formavam, né? Então elas tinham um certo direcionamento. Suporte de nível 2 e nível 3, a escola já chamava atenção e falava assim, mãe, infelizmente seu filho não está conseguindo acompanhar a escola e a gente está indicando uma escola especial ou uma outra, né? E o que a família fazia nessa época? Elas retiravam a criança da escola, muito por volta de 7, 8 anos, que é na época da alfabetização, né? Que é uma época muito importante para a criança, e essa criança ela era reclusa em casa. Então, tem muitos autistas adultos hoje que a gente não tem esses números porque eles estão em casa, porque a família tirava da escola, ficava em casa, não recebia nenhum tipo de intervenção, não tinha um mercado de trabalho acessível a ele, né? Não tinha essa ofertado a ele. Então, é um número que a gente tem hoje de autismo. E é o preconceito. Hoje em dia já mudou muito, mas é claro que tem muito que mudar. A parte da inclusão escolar é um ponto que a gente acredita muito para diminuir o preconceito. Por quê? Porque nós estamos criando um legado para aquelas crianças que irão nascer ainda autistas, né? Porque o autismo não vai acabar nessa geração. Ela vai continuar a gente nascendo autista. Né? Está aumentando. Olha. Então, se a gente conseguir colocar na escola regular, preferencialmente regular, seguindo a lei, né? Essas escolas regulares, elas vão formar gerações mais acolhedoras, formar gerações menos preconceituosas. Então, é uma plantinha que a gente está colhendo ali, porque as próprias crianças, coleguinhas de sala, vão crescer de uma forma natural. Elas vão ver a diferença como uma forma natural, né? E vai ter o espírito mais colaborativo, mais de aceitação, de ajuda ao próximo. E isso é que faz a diferença no preconceito. Sim. E você que é mãe de um autista, como ele está hoje? Está com 12 anos, né? Tá, o Álvaro tá com 12 anos, tá naquela fase da pré-puberdade, pré-adolescência. E todas as fases são difíceis, a gente sabe, mas a gente aprende muito com ele. Ele ensina pra gente dia a dia, né? Olha que bênção. E isso é uma bênção, é uma coisa que a gente leva isso pro resto da vida e a gente tenta passar para outras famílias, né? E de uma certa forma o Álvaro traz pra gente essa calmaria, que vai ficar tudo bem, calma, vamos indo, vamos direcionando, né? E a gente consegue passar isso para outras famílias, isso é muito importante. Que bacana. E você também é fundadora, né, e coordenadora do Instituto Maringaense de Autista. Fala para nós sobre isso, Michele. Isso, o IMA surgiu pela demanda até mesmo do Álvaro, né? Quando o Álvaro teve o diagnóstico do autismo aqui em Maringá, quer dizer, o médico foi de fora, mas nós morávamos em Maringá. E a gente, quando o médico fez a prescrição médica, né, de psicologia, de terapia ocupacional, de fonoaudiologia, com especialização em análise do comportamento, que é o ABA, a gente não tinha mão de obra. Isso eu falo há 5 anos atrás. A gente tinha pouquíssimas pessoas que entendiam, que trabalhavam com isso, né? Daí nós resolvemos morar um tempo fora de Maringá para que a gente pudesse entender como que funcionasse essa dinâmica das intervenções, para entender o universo do autismo, porque a gente não sabia nada, era tudo muito novo. Tudo muito novo, e a gente tinha pouca informação. Graças a Deus a gente tem internet, então a internet ajudou muito a gente, Olha né? que legal.
E aí a gente procurou estudar, ver o que tinha de melhor sobre o autismo em outros países, em outras cidades aqui no Brasil, em grandes centros. Moramos um tempo fora e chegou uma certa altura que a gente falou, poxa, a gente tem que voltar para Maringá, nossa família é de lá, nossa raiz é de lá. E a gente tem que levar um pouco do que a gente aprendeu para nossa cidade, né? Com Porque certeza. pensar só na gente é muito egoísmo, é muito fácil a gente ir embora e pensar só na gente. Mas tem tanta família que precisa disso. Você está sem, né, saber sem uma direção. Sem direção. O próprio governo ele tem essa dificuldade de entender como que funciona. Sim. E o Instituto surgiu justamente para isso, para que a gente pudesse trazer uma forma como um projeto piloto, para que outras políticas públicas, outros governos, outros estados, municípios, fizessem um trabalho melhor que o nosso, né? Sim. O nosso objetivo mesmo é direcionar para que as pessoas fizessem um trabalho de forma eficiente, correta, com que eles realmente merecem. E você se especializou lá em Miami. Isso, a gente fez análise do comportamento, especialização no TEA. Dei continuidade no Brasil. A gente tem muita informação, hoje em dia a internet ajuda a gente demais em relação à formação acadêmica, né? Sim. E o mais importante que eu vi, no caso eu como mãe atípica, foi de estar sabendo o que está acontecendo com o meu filho, né? Quem são os profissionais que estão trabalhando com ele, né? Por que eles trabalham? Por que eles trabalham isso, né? Qual que é a finalidade de cada atividade que meu filho está fazendo? Sim. Então é importante, eu sempre falo para os pais, estudem, vão atrás. Mesmo que você não seja terapeuta, porque meu objetivo não é ser terapeuta. Sim. Meu objetivo é entender sobre o universo, né? Tentar passar isso para ajudar outras pessoas ajudar também. Outras pessoas, exatamente. Olha que bacana. E o que você tem a deixar para nós, assim, para os telespectadores, né? Até para os pais, né, de autistas, qual que é a sua mensagem? O que você deixa para nós? Eu falo assim que para pais eu falo principalmente estudem, vão atrás, não subestimem o potencial do seu filho, porque muitas crianças não são verbais e com o tempo acabam sendo alfabetizadas, se tornam totalmente verbais e funcionais. Vive uma vida normal? Vive uma vida relativamente normal. É claro que cada um tem a sua dificuldade, né? Mas eu falo principalmente, não subestimem, subestimem o potencial. Eu falo muito para os profissionais também, que trabalhar com autismo é 880. Ou você gosta ou não gosta, né? Igual política, né? Sim, ou você gosta ou não gosta, não tem meio termo. Não tem meio termo. Não tem, né? Porque quando você vê as coisas acontecendo, o bem que a política pode fazer para a população é gratificante. Com certeza. E trabalhar com autismo também é isso. Então eu falo muito para elas, ou você gosta e vai atrás, estudem, faça especializações e o reconhecimento que elas vão ter é gigantesco, assim. Só pela evolução de uma criança no tratamento é incrível. Com certeza. Michele, muito obrigada pela sua participação, tá? Espero que você venha mais vezes aqui no nosso programa. Obrigada pelo convite. Falar de autismo é muito bom. Realmente, a gente precisa falar de autismo, tirar um pouquinho desses paradigmas, né? E a informação tá aí e muito obrigada mais uma vez. Muito obrigada. Deus abençoe. Amém. E eu quero agradecer a você que nos acompanhou até este momento. Muito obrigada. Peço para você estar compartilhando este conteúdo em suas redes sociais, grupos de WhatsApp. Peço para você estar se inscrevendo também no meu canal, Doutora Gisele Bianchini. E eu quero deixar um versículo bíblico como reflexão para a sua vida, que está escrito lá no Salmo 125, versículo 1, que diz assim: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, que Deus abençoe a nação brasileira. E até o próximo programa. Fiquem todos com Deus. Programa Ponto a Ponto com Doutora Gisele Bianchini. Oferecimento. A exclusividade, praticidade e modernidade terão um novo endereço em Maringá, com áreas comuns para você realmente viver em harmonia com seu estilo de vida, onde cada ambiente foi projetado para que você desfrute confortavelmente de todos os momentos com a sua família. E tudo isso em uma localização de maior valorização imobiliária da cidade. Venha conhecer o Imperium Parque Residence e dê-se presente para o seu futuro. Patriotas Conservadores Maringá. Os Patriotas Conservadores de Maringá é formado por pessoas que defendem a família brasileira, os princípios cristãos, a moral e os bons costumes. Somos patriotas e conservadores. Queremos o melhor para o nosso país, pois o futuro dos nossos filhos depende das nossas escolhas. Junte-se a nós. Nos sigam no Instagram, @Patriotas Conservadores de Maringá.
alcançar seus grandes sonhos? A Unicesumar vai junto. Quer liderar tendências ao invés de segui-las? A gente dá todo o apoio. Participar de decisões importantes? Aqui você vive experiências do mercado de trabalho. Seja qual for o seu propósito, na Unicesumar você encontra tudo o que precisa para transformar os desafios em grandes conquistas. Aonde você quer chegar? Vai com a Unicesumar. Viver bem, morar bem, é ser feliz todo dia. Bianchini Imóveis é a felicidade da sua família. A casa dos seus sonhos, aqui você vai encontrar. Bianchini Imóveis. Compra, venda, locação, administração e avaliação. Avenida Paraná, 1423, em Maringá. Realize o seu sonho, aqui você pode vir pra Bianchini Imóveis. Programa Ponto a Ponto com doutora Gisele Bianchini.